cânticos. Cantemos ao Senhor. O meu Deus venceu o inimigo, Ele me deu restituição, me restaurou e me libertou, Ele me deu nova vida. Hei de te adorar, Jesus, hei de te exaltar, a Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Eu vou cantar com júbilo. Quero ouvir, vá! Com júbilo, e sorriso estampado. Com júbilo, com júbilo. Só as irmãs, vamos lá? Os homens. Vamos juntos, vamos lá? Com júbilo. Forte, vamos lá? Com júbilo. Aleluia, que coisa boa celebrar o Senhor com júbilo. Aniversário é sempre dia de festa, né? É dia de bolo, não sei se vai ter hoje. É dia de... alguns lugares soltam até rojão, né? Não sei aqui, mas enfim. Tem bola espalhada, porque é festa. É festa. E festa também quando a gente pode se lembrar de que nós estamos aqui nesta terra de passagem. Nosso lugar não é aqui. E eu estava brincando com o diácono José Antônio quando ele estava introduzindo a sua fala para orar, a sua oração de gratidão pelos dízimos e ofertas. Ele estava falando sobre a volta de Cristo, essa expectativa, essa grande celebração para aqueles que são filhos de Deus, que o aguardam, né? É uma festa, e será uma festa, e eu estou vivendo essa expectativa. Não sei você, mas eu vou festejar quando ouvir o toque da trombeta. A canção que nós vamos cantar, a última estrofe, fala sobre isso. É o hino de número 398 do cantor cristão. Vai falar: a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar. Então, eu quero convidá-los, desafiá-los, motivá-los a fazer dessa forma. Eu queria que vocês me permitissem cantar a primeira estrofe. Se paz amas doce. Eu sei que você vai ser tentado a cantar, mas tentado não cedas. Segura a sua tentação. A segunda estrofe eu vou pedir às irmãs para cantar. Embora me assalte. A terceira estrofe, os varões. Meu triste pecado. E a última estrofe, né? Todos nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar triunfantemente o anseio que temos no nosso coração pela volta do nosso Senhor Jesus. Porque a paz e a santidade são os fatores cruciais para que a gente veja o Senhor. Vamos cantar? Me deres
Nós não cantamos a terceira estrofe, vamos nos colocar em pé e cantar a última estrofe. A vida eu sei do meu Salvador. Cante triunfantemente, vamos lá? Glória a Deus. Antes de você se assentar, Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Vocês têm na versão revista e atualizada no boletim de vocês, e também sendo aí projetada. Quero ler com vocês essa versão, depois vocês vão se assentar e eu vou ler mais 4 versões desse mesmo versículo, para a gente entender bem o que o autor de Hebreus, ou da carta de Hebreus, queria dizer à igreja naquela época e o que o Espírito Santo quer nos dizer nos dias de hoje. Vamos lá? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode se assentar. Nós temos aqui na Nova Versão Internacional: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Na Nova Almeida Atualizada: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E na Almeida 21: procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês percebem que temos alguns verbos ligados ao mesmo versículo: seguir, esforçar, buscar e procurar. Nosso Deus, desde a criação do mundo,
Para alguns, vão datar a criação do mundo a alguns milhões ou bilhões de anos atrás. Para outros mais modestos, como eu, buscando um pouquinho da cronologia bíblica, nós temos aí talvez de criação do homem de 6 a 7 mil anos de criação. Melhor dizendo, 6 com 2, não, 8 mil anos. O nosso Deus sempre foi um Deus de relacionamento. Ele sempre procurou se relacionar com o homem. E aí a gente precisa ir lá no Éden para ver quando ele elabora, constrói, cria o homem, molda o homem, ou o ser humano. Ele fazia questão de todos os dias, ao final da tarde, vir e conversar com o homem pessoalmente, face a face. Nosso Deus sempre quis manter esse relacionamento. Mas aí nós conhecemos a história, que veio a tentação, e eles foram tentados e cederam à tentação. Por isso que eu até brinquei com vocês: ou não cantem a primeira estrofe do Sou Feliz. A bem da verdade, nós, homens, ainda somos reflexos de um processo de ceder à tentação e de desobedecer à ordem divina, que era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles cederam, eles caíram, e eles passaram do status quo de imortais para mortais. O homem, quando foi feito para viver eternamente nesta relação, mesmo que Deus, no seu alto e sublime trono dos céus, mas ele fazia questão de interagir com o homem na terra. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que lemos? Ora, o autor da carta de Hebreus está escrevendo para uma igreja cristã de judeus convertidos, e havia contendas com o judaísmo, né? Aquela velha história, se vocês olharem para o Islã, quando alguém do Islã se converte ao cristianismo, a sua família o rechaça, o abandona, quando não o amaldiçoa, porque deixaram de ser do Islã para se tornarem cristãos. Naquela época a contenda estava baseada basicamente nisso, de como esses judeus estavam seguindo a Cristo, seu pai Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. E nós chegamos então nesse texto, quando a primeira invocação do autor é dizer assim: siga a paz, se esforce em ter paz, procure ter paz, busque a paz. Para que eu e você cheguemos então à santidade, a gente precisa entender se de fato nós queremos ver o Senhor. E aí que está o grande X da questão, José Antônio. Nós estamos tão envolvidos com o presente século que nós esquecemos de que Deus nos criou para sermos eternos e vivermos com Ele. Então nós fazemos com que a vinda do nosso Senhor não seja tão importante. Ou nós temos aqui nesse tempo, nesta nave, gerações como a minha, que pode estar vivendo a acomodação de: eu passei a vida inteira. Quantos aqui são nascidos em berço evangélico como eu? Passei a vida inteira ouvindo falar que Jesus voltaria, e eu estou com 54 anos e Ele ainda não voltou. Eu não sei se você vive uma crise como essa,
de que a volta de Cristo perdeu sentido para você, de que a volta de Cristo deixou de ser assunto principal na sua vida. Esse está minha geração, porque você deve estar pensando assim: não, eu estou muito preocupado com a volta de Cristo porque eu quero ver meu filho casar. Não, Jesus não veio até agora, Ele não vai querer fazer com que eu não veja nascer o meu neto. Não, eu ainda não comprei minha casa própria, eu quero ter minha casa. A sua mente perdeu o foco do que é principal, que é aguardar com grande expectativa a volta do teu Senhor. E aí a gente tem um contraponto, que é a nova geração de hoje, que já que a minha geração, a sua geração, não vive mais a expectativa da volta do Senhor, muito menos os nossos filhos, muito menos os nossos netos, muito menos os nossos sobrinhos, porque esse assunto é um assunto que ficou para trás. E eu diria para você, tudo é reflexo de um período de desobediência lá atrás. E aí a gente começa a entender como eu quero ver o Senhor se eu não busco a paz. Como eu quero ver o Senhor se eu não me santifico? Afinal de contas, para ver o Senhor é preciso ser santo. Para ver o Senhor é preciso viver em paz, ou buscar a paz, ou se esforçar para viver em paz. Nesse período de pandemia, quantas violências domésticas você já ouviu falar de que aconteceu? Quantos assaltos seguidos de mortes? Quantas violências entre facções? O mundo que nós vivemos está em guerra, mas está em guerra porque nós esquecemos de nos esforçarmos para viver em paz. Então, quando há ausência de paz, logo a gente experimenta a guerra, porque a guerra está acontecendo lá fora só, ou a guerra também está acontecendo dentro da sua casa? Se eu me esqueço da volta de Cristo, logo eu não tenho assim tanto interesse em vê-lo. E se eu não tenho interesse em vê-lo, logo eu não vou me esforçar para ter paz e muito menos santidade. Porque para ver o Senhor, a condição é que o outro que está em guerra sinta que eu sou o embaixador da paz e que a paz o alcance. Para que o outro enxergue Cristo em mim, já que Ele é o santo, eu preciso então praticar uma vida de santidade. E aí é outra questão que nós enfrentamos, porque o mundo que nós vivemos hoje, e os jovens vão me dar razão em relação a isso, é o mundo do relativismo. O secularismo está tão forte, tão presente, tão enraizado nas escolas, tão politizado, tão polarizado, tão de esquerdopatas, como você queira chamar, que você está se perdendo em buscar ser santo. Nós estamos nos deixando envolver com um século que está dizendo assim: não é bem assim. A palavra de Deus já não é mais absoluta. A Bíblia não é mais a resposta para toda a sua vida, para a integralidade do seu ser, corpo, alma e espírito. Como despertar em mim ver o Senhor se eu não tenho a expectativa da sua volta? E se eu não tenho a expectativa da sua volta, para que ser santo?
Se eu não tenho expectativa da sua volta, para que eu me preocupar com o outro, com o próximo? De vez em quando vocês veem aí nos hábitos da vida, né? Sempre tem alguém para filmar a desgraça do outro. Já percebeu isso? Quem filma não vai ajudar, ele está ali só para filmar a desgraça do outro. E o pior, quando ele mostra a desgraça do outro, e tem muita gente assistindo a desgraça e não faz nada. Hoje eu vi uma cena de um vídeo que chegou até mim, que eu fiquei perplexo. De um acidente de trânsito entre um caminhão e uma van. A Polícia Rodoviária Federal, com um contingente não pequeno, tinham mais de 10, mas estavam atônitos com a população invadindo o caminhão, pisando no motorista morto para roubar a carga. Eu não sei se alguém viu esse vídeo, mas eu fiquei olhando aquela cena, a Polícia Rodoviária Federal sem fazer nada, e o morto lá, e o pessoal entrando no caminhão, brigando, dá tapa, espaço, e pisando no morto, até que chegou uma hora, depois de uns 3 minutos de filmagem, até que a Polícia Rodoviária, peraí, pelo menos deixa eu tirar o morto. Não fizeram mais nada. Mas será que nós não estamos agindo da mesma forma? Deus nos tem dado poder e autoridade, estamos vendo o outro se matar, estamos vendo a guerra se instalar no na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa... meu Deus, o que nós estamos fazendo para impedir que isso avance? Para eu viver em santidade, eu preciso ligar essas duas palavras, paz e santificação. Elas não são soltas, não é uma ou outra, é uma e outra. Seguir a paz com todos e a santificação. Textos, nessa reflexão, porque é uma reflexão, textos que vocês já conhecem, já sabem, né? Mas vamos citá-los aqui. Romanos capítulo 12, versículo 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: se possível, no que depender de vocês, vivam em guerra ou vivam em paz. O que está na versão de vocês? Romanos 12, versículo 18. Vivam em paz. Vou repetir o versículo. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Pedro vai fazer uma citação do Salmo 34 e vai dizer assim, versículo 11: afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e esforce-se por alcançá-la, ou empenhe-se por alcançá-la. O mal nos rodeia, a nossa carne quer o tempo todo fazer aquilo que é mal, mas a palavra do Senhor diz assim: afaste-se do mal, resista ao mal, feche as portas, tape as brechas e procure praticar. Praticar é ação, é agir, pratique o bem. Ainda tem alguém que poderia dizer assim: pratique o bem sem olhar a quem. Pratique o bem, se
esforce em alcançar a paz. Então eu e você precisamos entender de que para ver o Senhor precisamos viver em paz. Lucas capítulo 10, uma experiência prática muito interessante que Jesus traz aos seus discípulos. Ele escolhe 70 discípulos e faz com que eles saiam de 2 em 2. Lucas 10, versículos 5 a 7. Nos diz assim: ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se pousará a paz de vocês, se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Então a primeira lição que eu aprendo é o seguinte: olha, eu não vou escolher a casa para ministrar a paz, eu vou ministrar a paz, não importa, porque eu não sei qual é a reação do outro, eu não sei como o outro vai receber. O que importa é que eu preciso fazer esta ação e este movimento. Não compete a mim e a você a escolher a quem eu vou anunciar a paz. O que compete a mim e a você é fazer com que essa paz alcance as pessoas pelas quais Deus colocar diante de nós. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Ou seja, você lançou a paz, se ele não receber, fique tranquilo, voltará para você. Você fez a sua parte. E aí o texto continua: permaneçam na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem. Ou seja, não rejeitem, não façam desfeita daquilo que eles têm a oferecer. Recebam, porque o trabalho, ou digno do seu salário, é o trabalhador é digno dele. Não fique mudando de casa em casa, não fique escolhendo a quem você vai manifestar a paz. Não fique escolhendo se ele é branco ou negro, se ele é alto ou baixo, se ele é gordo ou magro. Não fique fazendo a acepção de pessoas. Deus lhe escolheu para que você anuncie a paz. Eu e você só podemos fazer isso se dentro do nosso coração habitar o amor. O amor é um sinal de santidade, porque Deus é amor e Ele é santo. Procure então viver em paz, sejam pessoas de paz. E na santificação, por que nós precisamos viver em santificação ou em santidade? Porque nós precisamos buscá-la. Porque, amados, nós recebemos Cristo em nosso coração. Quando o aceitamos, logo recebemos o Santo, e por isso Ele nos deixou o Espírito Santo para habitar em nós. Então essa santificação é por causa do sacrifício de Cristo, e nós somos considerados santos porque nos tornamos cristãos, seguidores dele. Quando eu vejo essa frase de viver em santidade, é um ato contínuo, porque a plena santificação acontecerá quando vivermos eternamente com Ele. Porque enquanto estivermos aqui, nós seremos provados, nós teremos fragilidades, nós teremos momentos de fraqueza, mas jamais posso abandonar isso, porque se eu quero ver o Senhor, eu não posso deixar de perseguir a santidade. Se você quer ver o Senhor, você precisa encarar isso de frente. Então busque a santidade. Segunda carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios. Gosto desse texto também. Capítulo 7, versículo 1. Nós temos aqui também, nos versículos anteriores, no versículo 16, 17, 18, do capítulo 6, uma citação do livro de
Zacarias. Temos uma citação sobre Levítico. Nós temos aqui então no capítulo 7, versículo 1, dizendo assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, eu e você precisamos saber que há uma promessa de que nós fomos separados para nos tornarmos puros, santos. Levítico vai falar sobre isso, quando Deus separa o povo para se tornarem nação santa, para se tornarem santos, para se tornarem únicos, porque Deus se manifestou dizendo ser santo. E aqui está dizendo: olha para as promessas que existem para aqueles que são santos. Purifiquem-se, tirem toda a impureza, tanto da carne, que insiste em te afastar do alvo, quanto do Espírito, quando estamos desmotivados e perdemos a meta, o foco principal, que é a volta do Filho de Jesus, o Filho do nosso Deus. Aperfeiçoe a santidade. Se ontem eu mentia, hoje eu espero que você não tenha mentido. Mas se porventura você mentiu, amanhã se esforce para não mentir. Você precisa se esforçar. Se hoje você olhou para alguém com um olhar que não é o olhar de Deus, o olhar de Cristo, um olhar de pureza, peça ao Senhor que amanhã o seu olhar seja puro. Nós não podemos deixar perder a oportunidade ou perder o alvo da volta de Cristo, porque a gente só vai ver o Senhor se nós manifestarmos a paz e praticarmos a santidade. Ver o Senhor, ver Deus face a face, desfrutar da sua graciosa presença. É muito complicado, e eu digo isso porque sou humano como vocês. Isso é muito complexo, é complicado. Você sentir falta dos céus, se a sua mente não está ligada ao céu. Jesus fez questão de dizer isso para os discípulos e ficou registrado para nós: olha, pensai nas coisas que são do alto. Mas enquanto você quiser gozar desta terra em que vive, você não terá saudade do céu, e você não vai querer desfrutar da presença eterna do seu Criador. É uma verdade, e como verdade a gente precisa encarar de frente. Aqui entre nós, o que temos feito para que Jesus volte logo? O que temos feito para nos encontrarmos com Ele? O que temos feito para Maranata, ora vem Senhor Jesus? O que você tem feito para: Senhor, eu quero ver as ruas de ouro, mar de cristal, eu quero ver os palácios, porque foi a única forma que Deus teve para fazer a gente entender um pouco de como é o céu, de trazer um pouquinho do conceito humano, para a gente entender a morada que nos espera. Para eu e você vermos ao Senhor, nós precisamos então de santidade. Vamos para 1 Coríntios. Voltemos então para a primeira carta. Como disse, reflexão, a gente precisa terminar, mas eu quero ler esses textos. Capítulo 6.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dos versos 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: ou vocês não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então vamos tentar nos enxergar nessa citação de Paulo. Você é justo ou você é injusto? Os seus atos são atos de justiça ou você pratica a injustiça? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Olha aqui, a gente tem aqui várias classificações de pecado, mas aquele que maldiz o outro também está no mesmo nível. Nem roubadores. E a palavra roubador aqui, irmãos, fique tranquilo, não está falando apenas daqueles que roubam dinheiro, roubam casa, roubam carro, mas também está falando de roubar tempo, o tempo que deveria ser de Deus e que você tira dele. Roubar a atenção que você deveria dar na sua casa, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Roubar o tempo que você poderia dedicar-se à beneficência, à ação social, à oração. Quanto tempo você ora por dia, querendo falar com o teu Criador? Então, está também no mesmo patamar. Nenhum desses herdarão o reino de Deus. Aí vem o ufa, né? Versículo 11. Ufa! Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Eita! Vocês eram assim. Vejam que o processo de santidade é isso. Eu roubava, não roubo mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu tinha práticas homossexuais, não tenho mais. Eu falava mentira, eu maldizia, eu não faço mais nada disso. Eu antes era assim, mas eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Fomos santificados, diz o texto. Fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu creio nisso, de que nós fomos lavados, de que nós fomos santificados, de que nós fomos justificados. Vai um pouquinho à frente, capítulo 13, versículo 12. Capítulo 13 a gente conhece bem, né? Mas Paulo diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, ou seja, nós ainda vivemos uma vida natural, uma vida terrena. Porém, haverá um dia que o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, a Bíblia me revela. Mas se eu realmente não me aprofundar na Bíblia, eu vou conhecer em parte como é o céu, eu vou conhecer em parte como é morar eternamente lá, e como é que vai ficar se meu pai não se converter, como é que vai ficar se meu filho não voltar para o Senhor, como é que vai ficar minha casa tão arrumadinha, os bens, para que vai ficar, e o carro que eu me esforcei tanto para comprar. Meu Deus, desligue-se da terra e comece a pensar nos céus. Porque é para lá que nós vamos morar eternamente, viver eternamente, gozar da presença de Deus eternamente. Hoje a gente conhece em parte, mas depois conheceremos como também sou conhecido. Termino com Mateus capítulo 5.
E depois 1 João capítulo 3, 2 e 3. Mas vamos para Mateus, rapidamente. Capítulo 5, verso 8. As bem-aventuranças. E uma delas diz assim: bem-aventurados os limpos, ou em algumas versões deve estar assim, os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. E isso é com 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Vamos ler 1 em diante, até o 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados o quê? Chamados filhos. Quantos filhos de Deus temos aqui nessa noite? Quantos filhos de Deus temos aqui nessa noite? E se de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Se você puder olhar para quem está ao seu lado, diga para ele: olha, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ora, hoje ainda vivemos nesse corpo de carne e osso, nesse corpo corruptível. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Tempo de santidade passa pelo desejo de ver ao Senhor. E para ver ao Senhor, eu preciso me esforçar em manifestar a paz onde quer que eu vá, em buscar a santidade, ou em fazer com que minha vida seja uma vida de santificação. E acima de tudo isso, desejar a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu espero que a minha geração reavalie o que está no seu coração, porque onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro do coração. Eu espero também que a nova geração possa olhar para nós e perceber em nós que nós aguardamos com grande expectativa a volta do nosso Senhor, e para que essa geração, jovens, adolescentes, crianças, possam desejar o mesmo. E aí nós viveremos praticando a paz e buscando a santificação, porque todos nós queremos ver o Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Pastor. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por ter usado o pastor Wagner como instrumento de santificação para as nossas vidas nessa noite, através da sua santa e poderosa palavra. Não esqueçam de procurar o pastor Wagner após o término do culto, os interessados em adquirir o seu CD. Tá bom, irmãos? E muito interessante o que o pastor Wagner trouxe à luz desse texto. Se a geração dele, a nossa geração, não anseia mais tanto a volta do nosso Salvador, que dirás aos nossos filhos, que voltemos, que busquemos essa paz que foi pregada, que é a proposta desse congresso, desse tema, desse texto, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai.
Obrigado porque o Senhor nos concedeu a graça e o privilégio de iniciar o congresso comemorando o aniversário da tua igreja, da tua agência neste lugar. 34 anos. E aqui tem um povo, Pai, lavado e remido pelo teu sangue. Aqui tem um povo que busca a paz e busca a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Obrigado pela vinda do teu filho aqui nesta noite, para louvar a ti junto conosco e ministrar a tua poderosa palavra em nossos corações. Que cada texto bíblico lido, ó Pai, que cada palavra tua que foi expressada, ministrada nesta noite, fique guardada em nossos corações. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Podeis assentar, em oração silenciosa estamos despedidos.